pessoal, boa tarde. A gente começa hoje mais um webinar. Antes de eu falar do nosso convidado especial, eu queria lembrá-los que o Call for Papers para o encontro do GFAM já está aberto. Ele vai até o dia 4 de maio. E as pessoas podem submeter não só os artigos, mas também alunos de graduação e de pós-graduação que queiram apresentar sessão de pôster também podem participar mandando o abstract expandido sobre o tema. Então, você pode participar tanto em sessão de pôster como em sessão de apresentação oral. Um outro recado é que o GFAM ele abriu de novo, ele abriu mais uma vaga para assistente de pesquisa. Então, quem tiver interesse, por favor, entra na página do GFAM. A gente depois coloca aqui o link no chat. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse, para a gente poder é, expandir aí as oportunidades, tá bom? Então, hoje a gente é, tá, cadê o Eduardo? Peraí, deixa eu ver, cadê ele aqui? Eu perdi ele. Ué? Eu estou me vendo aqui no mosaico, mas não sei Ah, se agora eu estou te quer vendo. falar. Tá. Então, hoje a gente vai receber, a gente recebe aqui o professor Eduardo Rios Neto. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente o Eduardo. Ele fez, ele foi, eu estou vendo aqui que você fez o PhD em Demografia pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Você fez graduação em Economia, no economia, CDPLA, mas no da CDPLA. UFMG. Então, troquei um pouco a ordem. Nossa, são tantas. Já foi chefe de departamento de demografia da UFMG, professor visitante Lehman, professor visitante Lehman na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, entre 2015 e 2016. Membro titular da Academia Brasileira de Ciências, ABC, na área de Ciências Sociais, desde 2018. Foi presidente do IBGE entre 27 de abril de 2021 até final de 2022. Antes disso, foi diretor, né, de pesquisa do IBGE, entre 2019 e 2021. Então, e hoje é professor visitante de economia no programa de pós-graduação em economia aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, assim, é um, para a gente aqui é super importante a gente ter aqui convidado e trazendo uma palestra super interessante, uma pessoa que é economista e demógrafo. Então, Eduardo, muito obrigada aí por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu posso dividir já o slide enquanto eu vou agradecendo a apresentação aqui. Pode, pode. Para mim é uma honra muito grande, eu estou mega feliz. Espero poder corresponder na apresentação, porque eu estava falando aqui antes, aí nos bastidores, eu sou orientando o Ronald Lee, que é um economista demógrafo, né? Então, demografia econômica sempre foi minha praia. Ele é mais demografia econômica macro do que micro, mas eu sempre admirei muito household economics, até o Gary Becker em Berkeley não era tão apreciado na época, que é até um cara que eu penso em um dia tentar mostrar as virtudes dele, porque ele não está meio esquecido, que é o Easterlin, Richard Easterlin, que era economista e sociólogo na Pensilvânia e depois foi para a Califórnia. Então, lá em Berkeley, eu acho que o Easterlin era mais popular do que o Becker. Mas eu sempre gostei tanto da demografia econômica macro quanto da micro, né? A minha vida inteira. Minha tese de doutorado, por exemplo,
é meio herética, ninguém nunca leu, eu nunca publiquei, porque desagradava gregos e troianos, que eu tentei misturar Marx com Gary Becker, que na face, né, na economia da UFMG, a tradição sempre foi muito marxista, né? E eu sabia que se eu fizesse uma tese marxista, provavelmente eu teria dificuldade para defender, mas misturando Marx com Gary Becker, Deus sabe como eu consegui fazer essa mágica, eu consegui é, a- desagradar gregos e troianos, né? A coisa mais orgulhosa que todo cara que faz doutorado tem é escrever um paper com o orientador, né? Meu orientador me admira muito, eu acho, modéstia à parte, mas ele nunca quis botar a assinatura dele comigo, porque ele falou, esse cara é doido. Então, só para contextualizar, que eu sempre mexi um pouco na área que a GEFAM faz. É uma alegria grande, porque eu mais ou menos prezava no deserto, quando eu estava falando. Eu cheguei a ser professor de micro quando eu voltei do doutorado, e os meus alunos tiravam os primeiros lugares na Ampec, que eu era o único cara que dava vária intermediário, quando todo mundo só estudava Ferguson. Então, o pessoal fechava as notas, que eu dava várias. Então, assim, eu sempre tive essa admiração da micro e no curso de microeconomia eu falava uma coisa que é da economia da família da Gefam, que mesmo o economista convencional, talvez só o Fernando Orlando Barbosa seja uma das raras exceções, o economista convencional odiava a teoria do consumidor. Geralmente tinha curso na USP, em sei lugar, que contava uma aula e meia sobre teoria do consumidor, era muito. Aí eu dava o curso de microeconomia minha, quase que 50% do curso era Slutsky Equation. Então, era porque eu tinha esse viés de economia da família, curva de Engels, POF, essas coisas todas. Não era uma tradição no Brasil, nem mesmo na economia convencional. Então, é um. Mas eu já estou gastando meu tempo aqui com bobagem, porque isso é só para dizer quão alegre que eu estou de estar aqui. Então, sem mais delongas, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, consegui. Então, aqui é um pouco, eu não vou ler para não É, gastar muito tempo. Eduardo, você não quer colocar no modo apresentação? Ah, não está no modo da apresentação, É não? porque aí Deixa eu fica um ver. pouco maior. É, Acho que é foi Ctrl agora? L. Ah, Vê foi, se agora foi. foi. Foi, foi. Beleza, Obrigada, obrigada. obrigado. Ah, obrigado por dar o toque. Eu sou meio roda dura nisso, aí, geração antiga. Mas uma coisa que, apesar de eu adorar micro, adorar a economia da família, teoria de barganha, gênero, essa coisa toda, exatamente por esse período do IBGE e tal, eu fiquei meio enferrujado aí, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos. Então, essa apresentação, o objetivo dela é botar o contexto demográfico macro, que isso eu tenho no sangue, isso eu posso ficar 20 anos sem fazer, que eu não esqueço. Então, é botar esse contexto demográfico macro e concluir com questões teóricas micro, que é a guisa de conclusão, é o último slide. Só falando assim, ó, dessa coisa toda macro aqui, dessas regularidades empíricas, qual que é a minha leitura do que seriam boas agendas, boas perguntas para paper, etc. Então, um pouco essa é a perspectiva. Começando, então, isso daqui qualquer curso de demografia um costuma ter, que é o quadrozinho da transição demográfica. Muita gente fala da teoria da transição demográfica, mas não existe isso que venha a ser teoria da transição demográfica. A transição demográfica é um framework, né? É um fato estilizado e muito robusto. A maioria dos países ou cumpriu grande parte dessas fases ou está em algumas delas
praticamente na fase um né, o pessoal que faz o Unified Growth Framework, aquela coisa macro, a fase um é a fase malthusiana, tanto dos modelos econômicos quanto dos demográficos. Então, é mais demografia histórica. Mas a fase 2 hoje, praticamente, você só encontra na África, em algum momento transitando da fase 2 para a fase 3. É, grande parte dos países do Global South, vamos dizer assim, para usar um termo, estão na fase 3 e muitos, e é o caso do Brasil, já transitaram da fase 3 para a fase 4. Então, isso é bacana, é legal, mesmo aquela discussão sobre dividendo demográfico, eu não vou falar, não é o objetivo aqui, mas vou citar algumas vezes, é, é, a transição demográfica é um framework. O que tem de novo, aí já dando um spoiler, só para vocês pensarem, prestarem atenção no debate sobre isso, que eu vou mover rapidamente para isso, é que a fase 4 ela é questionada hoje. Quer dizer, porque quando fizeram isso foi lá na década de 40, 50, quando você tinha aquelas teorias clássicas de desenvolvimento. E hoje se questiona muito em que medida a fecundidade e a mortalidade flutuam ciclicamente em torno do crescimento zero, o que a gente vê na Europa, mesmo no Brasil, eu vou tentar mostrar isso, que tudo indica que o que a gente tem é ou uma segunda transição demográfica, que tem outros fatos, que não é o tema daqui hoje, ela tem outros questionamentos, ou pelo menos uma transição de adiamento. Eu vou falar isso, de adiamento dos filhos, que tem implicações para o GFAM muito grandes, espero. Eu vou tentar mostrar isso. E essa transição, a combinação dessas duas coisas, segunda transição demográfica e transição de adiamento, faz com que muitos países, e a Europa tem muito isso, mas Estados Unidos nem tanto, tem o caso da Suécia, eu vou falar um pouco, que tem um welfare state bom, mas a maioria dos países tem uma taxa de fecundidade muito abaixo do nível de reposição. O nível de reposição é a fecundidade que, se demorar muito, a população, o crescimento populacional é zero e tende a ser 2,1 filhos por mulher em idade reprodutiva. Seria essa fase 4 aí, por isso que eu estou me estendendo sobre isso. Mas nós vamos ver que o paradigma da fase 4 é altamente questionado hoje em dia, pelos demógrafos e por outros autores. Então, no Brasil, até eu dei uma aula magna parecida com isso lá em Ouro Preto, e não usei essa aí, eu resolvi pegar a estimativa de taxa de fecundidade da última projeção do IBGE, que é a projeção, a revisão de 2018 das projeções. E veja o seguinte, um pouco a visão do IBGE, né, sem querer criticar, eu prometi para mim mesmo que eu vou falar o mínimo de IBGE aqui, né, que eu estou voltando à academia, mas essa projeção ela tem uma ideia da fase 4 que eu falei ali. Quer dizer, tem um fato estilizado que a fecundidade, vamos dizer assim, 1,7 já não é a fase 4, mas não tinha uma tendência de mergulho da fecundidade abaixo de 1,7. E nós vamos ver que não necessariamente isso vamos dizer assim, não é que é errado, projeção sempre é muito difícil, mas é conservador. E o IBGE é mesmo conservador, porque é um órgão oficial. Então, veja bem, eu não estou querendo criticar, mas é só para contextualizar. Então, vejam que entre 2010 era 1,75, e em 2024 é 1,74. Só tem uma quedinha ali que é da Zika, tá? Que em algum passou de
1,8 para 1,7 por causa da Zika. Está tendo um retorno aí, alguém deve ter aberto o microfone. Aqui a expectativa de vida ao nascer, eu não vou falar muito sobre isso, que o foco é fecundidade. Eu botei aí só para mostrar o contexto da transição demográfica. Aí eu peguei esse paper, porque eu acho que ele não, eu não estou vendo aqui, mas eu acho que é 2017, né? Eu devia saber de cor, mas é um paper que eu fiz com a Adriana e a Paula, são do CDPLAR, e saiu nessa Population Development Review, que é um journal entre os top 3 internacionais da demografia. E o ponto meu, eu usava, o termo em inglês é postponement, eu usava a transição de postergação, mas postergação é uma palavra tão feia que eu estou começando a usar a transição de adiamento, que é mais, vamos dizer assim, jornalístico, mais corriqueiro. Então, assim, nessa fase 4 está acontecendo uma coisa que eu vou tentar mostrar aqui, que eu acho que abre para muito estudo, inclusive micro, que é essa transição de adiamento para o início da reprodução, né? Então, é adiamento ao primeiro filho. Essa era uma não questão antes. E mesmo, por exemplo, essa projeção, se o adiamento tivesse sido colocado, porque existe uma coisa que eu não vou entrar aqui, que chama efeito tempo, a fecundidade, eu teria que ter feito uma projeção com uma queda de fecundidade maior por causa desse efeito tempo, que é o efeito do adiamento dos filhos. Então, eu aqui, nessa tabela, que é do paper, eu até botei aqui por pudor a projeção do IBGE. Isso era uma coisa para não perder tempo, porque as fecundidades que eu fiz no paper que foi publicado são mais baixas do que as reais, né? Era 2,11 em 2000 e 1,59 em 2010, que é mais baixo do que a fecundidade que eu vou mostrar aqui para 2022. Mas por quê? Porque tem técnicas para você corrigir cálculo da fecundidade, e o paper era um paper metodológico, e eu preferi não corrigir, não usar as técnicas, usar os dados brutos sem correção nenhuma. Então, é, é, mas o ponto aqui, que já começa a caminhar para para o adiamento, mostrar primeiro, assim, independente de adiamento, que as mães, né, que é o que estão a bolinha de cima ali, as mães de baixa escolaridade foram as que tiveram a maior queda da fecundidade entre 2000 e 2010. Quer dizer, vamos dizer assim, mesmo que tenha um viés de nível, né, que eu tenha calculado para baixo, a variação tende a ser menos enviesada. Então, existe uma coisa no senso comum de que mulher pobre e de baixa escolaridade tem pouco filho, e na transição demográfica clássica não é verdade. Há uma tendência é, é, de que a fecundidade cai em todos os estratos, que é o que está sendo mostrado aqui. Ou, pelo menos, essa é uma hipótese, no caso brasileiro, parece ser verdade. Então, grande parte da queda da fecundidade total entre 2000 e 2010 se deu nos estratos mais baixos de escolaridade materna. E tem uma coisa interessante, que eu até botei umas colinhas aqui para não perder muito tempo, é que eu calculei a taxa de fecundidade, né, que era o que estava naquela tabela, e também por idade, aqui é a idade simples, por isso que é essa curva longa, para 2000 e 2010, com a mesma escala no eixo vertical. Então, o que a gente percebe é assim, houve a queda da fecundidade, mas o formato da taxa de fecundidade para cada grupo de educação materna se manteve constante.
E praticamente você tem mais ou menos assim, até 8 anos de estudo é um formato, e 9 a 11, que é o ensino médio, e 12 a mais, que é superior, completo e incompleto, é outro. É quase que não são três formatos, né? Mas, de todo jeito, caiu em tudo, que é esse deslocamento para baixo. E aí tem. Demógrafo é um bicho chato com esse negócio de medida. Então, essa taxa de fecundidade aqui ao primeiro filho, que aí eu tô indo para aquela fase 4 que eu falei. Então, na fase 4 o que me interessa é o adiamento, e para eu medir adiamento, a estaca é o primeiro filho, né? E as pessoas que ficam sem filho nenhum, que é o que eles chamam de childlessness. Então, para o primeiro filho, tem uma coisa curiosa, que a literatura demográfica é muita filigrana, mas é importante para as perguntas substantivas depois. A taxa de tipo 2, que é uma taxa que não é bem taxa, é uma razão. Você calcula a fecundidade no primeiro filho para todas as mulheres desses grupos etários. Então, é por isso que ela é chamada de taxa de tipo 2, porque ela não é probabilidade. Nem todas as mulheres naquele grupo etário estão em risco de ter o primeiro filho. Tem mulheres que já têm dois ou três, etc. Aí dá uma curva bonitinha e ela só diminui, que é a queda da fecundidade entre 2000 e 2010. Mas quando eu calculo a taxa de tipo 1, que é ter no denominador mulheres com 0 filhos e que passaram de 0 para 1 naquele período de referência, a gente percebe que entre 2000 e 2010 você passou de um padrão unimodal, um pouco prolongado, para um padrão bimodal, quase que dois picos de fecundidade do primeiro filho, né? Esse padrão bimodal é a base dessa transição de adiamento que eu estou falando. E aí tem uma coisa mais legal ainda, que eu peguei, né, nos dois censos. Aqui é idade simples e ficou tudo zero, por isso que eu botei esse 20 a 29 anos ali. Se a gente compara 2010 com 2000, a gente vai perceber que o cinzinha, né, o segmento cinza, o laranja até que não cresce tanto, o laranja mais amarelado, né, mas há um decréscimo do laranja escuro e do azul, e há um crescimento do cinza. O que quer dizer? Que entre 2000 e 2010, muitas mulheres, principalmente as de 20 a 29 anos, o sistema educacional melhorou muito mais do que a gente costuma falar. Então, você tem muita mulher com ensino médio completo ou incompleto, e não fundamental, vamos dizer assim, o antigo ginásio. Mesmo a segunda etapa do fundamental caiu muito nas mulheres em idade reprodutiva. Então, quando eu combino essas barras com aquela taxa, eu tenho um efeito de composição. E aí, se as mulheres de ensino médio têm filho mais tarde do que as mulheres de menor escolaridade, eu já vou começar a ter um efeito de adiamento que era pouco badalado, vamos dizer assim. E a bimodalidade um pouco, quer dizer, essa curva aqui, inclusive demógrafo é muito chato com taxa. Eu botei, para mim foi surpresa que os pareceristas não criticaram com isso, que isso a gente tem uma técnica de gerar uma história de nascimentos a partir dos censos. E claramente esse degrau aqui não é para acreditar muito, que é a mudança do censo de 2000 para o censo de 2010. Então, quando há confluência, a coisa não é tão parelha. Mas o que a gente percebe é o seguinte: a escola, em qualquer dos dois grupos fora do degrau, na segunda metade tem um efeito de crescimento.
pequeno aqui para as mulheres de 0 a 3 e 4 a 8, intermediário para de 9 a 11, mas muito grande para as mulheres com mais de 11 anos de estudo, que é superior completo e incompleto. Então, assim, entre extrato há um adiamento. É um adiamento tênue, mas é o que eu botei. Aquele gráfico é refletido nessa tabela aqui. Mas o mais interessante é que, quer dizer, até o adiamento, curiosamente, ele é maior no grupo de mulheres de 12 e mais e de 0 a 3. Mulher de 0 a 3, depois eu vou tentar mostrar, eu acho que ali já ficou claro, é quase que um estudo antropológico hoje em dia. Você não acha é, é, fortemente mulheres em idade reprodutiva com baixíssima escolaridade. Quer dizer, baixa escolaridade hoje é 4 a 8. Né? Mas o que esse quadro mostra é que, em 91, a idade ao primeiro filho era 25 e em 2010 já era 27,6. Então, há um adiamento, né? E o efeito adiamento ele pode ser intraestrato, né? Mas o mais importante, o paper fala isso, eu não vou entrar muito aqui, é que ele é mais um efeito de ponderação, um efeito de composição. Na medida que o Brasil começa a ter mais mulher de 9 a 11, mais mulher de 12 e mais, mas sobretudo de 9 a 11, e a idade ao primeiro filho das mulheres de 9 a 11 é muito maior do que a de 4 a 8, é uma questão de média ponderada. Né? Quando há essa dinâmica social e educacional, você tem um efeito intercategorias de mãe que gera esse adiamento. Uma coisa também interessante, que é bem GEFAM, eu acho, é que a percentagem de mulheres que nunca tiveram filho aos 40 anos aumenta muito, que é o childlessness, que vai desde arranjos LGBTQI+, até, vamos dizer assim, a decisão de, às vezes, nem casar, ou se casar, se entrar em união, não ter filhos. Então, são coisas interessantes. Isso era o paper da PDR. Aqui já é uma coisa que eu fiz para Eduardo, cá. Pois não, é, pode eu, perguntar. eu acho que também tem a questão às vezes a mulher acaba adiando a maternidade e quando ela tenta, né, engravidar, ela também não consegue. Então, pegando um Exatamente, tem, pouco tem a a. coisa da infertilidade. Inclusive, o É, IBGE fez a PNDS, que é a antiga DHS, a última PNDS no Brasil foi em 2006, se não me engano. Se não foi 6, foi 7. E o IBGE fez, nós tínhamos planejado tudo. O resultado, ela foi a campo ano passado, o resultado deve sair esse ano, imagino. Mas teve uma discussão, você teve vários grupos, inclusive feministas, etc. E eu acho que as perguntas sobre tratamento de infertilidade não foram tão boas assim, porque essa hoje é uma questão crucial, né, por causa disso. Então, veja que essa transição de adiamento, mesmo em fenômenos, às vezes, não tão fortes estatisticamente, um pouco mais residuais, mas tem questões extremamente relevantes. E a esterilidade natural é uma delas, né? Porque o, o, na literatura feminista da minha época tinha aquele termo biological clock, né? Teoricamente, para o demógrafo, o limite do biological clock é 49 anos. Hoje, com infertilidade, pode até ser um pouquinho maior, mas ainda é bem residual. Mas há uma infertilidade natural, né, na medicina. Uma mulher que tem um filho aos 30 anos, que hoje está virando norma aqui, ela é chamada de primípara idosa, se o primeiro filho for 30 anos. Né? Não dá para imaginar uma pessoa de 30 anos como sendo idosa. Mas aqui eu voltei para o conceito de fecundidade tradicional, porque é o seguinte:
até o IBGE, semana passada, lançou o registro civil. Eu não tinha o registro civil, mas tinha o SINASC. Aí eu pensei assim, ó, é uma apresentação. Eu não vou preocupar. Eu, da outra vez, já tinha apresentado uma taxa sem ajuste. Aí eu simplesmente eu falei, olha, o IBGE já deu a estrutura etária, já foi publicada a estrutura etária. Então, tem a estrutura etária do censo de 22, tem a do censo de 2010. Eu fui no SINASC, DataSUS, e calculei a taxa específica de fecundidade, e com isso, é, veja que é um pouco abaixo da projeção do IBGE, o 1,71 para 2010, mas tem uma queda da fecundidade que a projeção não teve, que de fato está ocorrendo, né? Então, a taxa de fecundidade 2022 é de 1,63. Volto a alertar aqui que eu não corrigi nada. Agora, tem uma coisa muito bacana, que é a gravidez. A Folha de São Paulo, foi pena que eu não tive tempo de recortar, fez um editorial falando das mazelas da gravidez da adolescência, como se a gente tivesse tendo uma epidemia de gravidez na adolescência. Quando a gente vê aqui que o grupo 15 a 19 teve uma queda na taxa específica de fecundidade de 32% entre 2010 e 2022. Ou seja, a gravidez na adolescência está despencando, pô. É porque muitas vezes o pessoal pega essa pauta internacional, a agenda das Nações Unidas, e faz uma adaptação sem olhar os números mesmo. Quer dizer, nós estamos em plena transição de adiamento, e para ter a transição de adiamento, de uma forma ou de outra, a gravidez na adolescência tem que cair. E, de fato, caiu, ainda bem, porque quer dizer, é uma lógica. Né? Então, integrando a área dessas curvas, você tem o seguinte, que até 29 anos, né, começa em 15 e vai até 29, 69% da fecundidade ocorria até 29 anos em 2010. Isso baixou para 62,7. Ainda tem muita água para rolar, quer dizer, na minha opinião. Nós estamos iniciando essa transição de adiamento, mas ela está em curso, os números já mostram, e por isso é que eu acho temerário fazer uma projeção de fecundidade assumindo constância, porque tem essa coisa que eu não vou discutir aqui, que chama efeito tempo, que puxa a fecundidade para baixo, mesmo sendo um efeito de composição que não tenha um lado comportamental muito grande. Né? Então, enquanto a gente estiver nessa transição de adiamento, a fecundidade vai despencar bem. Né? Aí, agora, para tudo, eu voltei, assim, espero que já caminhando para o final, vou ter que correr. Lorena, você me controla, por favor. Eu falei o seguinte, bom, já que o IBGE ainda não mostrou os resultados da amostra, e tem muita coisa, e o registro civil não tinha saído, eu falei assim, SINASC, mesmo registro civil, nascimento mostra muita coisa para a gente. E a gente não olha as estatísticas de nascimento. Talvez por não ter denominador, né? Na realidade, você tem o nascimento e as características do filho ou da mãe, mas você não tem as pessoas em risco. Você não pode trabalhar em taxas. Mas eu falei assim, vou ver o que o nascimento me diz. E aqui, comparando horizontalmente, né, entre o lado esquerdo e o direito, a gente percebe claramente, principalmente, aqui é por parturição, primeira, segunda, terceira e mais, mas vamos focalizar, vamos dizer assim, a ação está na primeira. Né? Olhando na primeira, a gente percebe assim, que tem um crescimento da amarelinha e da azulzinha, que é 30, 34, 35 e 39, e um decrescimento da soma da azul e da laranja, que são 15 a 19 e 20 a 24. Isso não quer dizer adiamento estrito senso, mas com tudo aquilo que eu mostrei antes,
que já ocorria até em 2010, tudo indica que o adiamento continua em curso fortemente. Quer dizer, os filhos cada vez nascem em proporção maior de idades de mulher mais avançada. Eu ouvi até uma coisa que eu discordo, né? Uma pessoa analisando, pegando assim a idade da mãe nos nascimentos e usando isso como indicador. Aí eu acho que é perigoso, porque, na realidade, o nascimento é um produto daquelas duas coisas que eu estava brincando. Ele é o produto da taxa com a estrutura etária das mulheres. Então, se eu simplesmente olhar aqui e calcular uma proporção, eu não sei se é um efeito da taxa, que é o comportamento real, ou o fato de eu ter muita mulher, por exemplo, no grupo 30 a 34 anos, que aqui combina as duas coisas. Então, tem que tomar um certo cuidado, né? É um pouco isso que está mostrando aí, quer dizer, em todos os grupos, primeiro, os grupos de escolaridade mais baixa, né? O 0 a 3 virou antropológico, como eu falei, e aqui é o roll percent. Você tem a percentagem dos grupos dos nascimentos nos grupos educacionais da mãe em cada linha, em cada grupo etário. Então, veja que em 22 só as mulheres acima de 40 anos que ainda têm alguma percentagem. O resto virou antropologia, né? E a grande moda é o ensino médio, que era uma coisa que eu já previa naquele paper inicial. Só que aqui é tudo confundido, não quero fazer uma ilação maior do que eu colocaria. E aqui um pouco essa coisa do aumento da escolaridade, da maternidade, né? A gente vê o cinzão prevalecendo, principalmente no quadro da direita, que é o quadro de 22. Em 2010, ainda tinha muito nascimento, com mãe de 4 a 7 anos e com mãe de 0 a 3 anos de estudo. Mas mesmo na adolescência, que é 15 a 19 anos, isso caiu muito, né? Só para fazer um spoiler, que eu fico com medo de correr demais no final, uma das grandes questões teóricas, a gente sabe que economista, a maioria das pessoas que estão aqui são economistas, é muito chato com aquele negócio do viés de simultaneidade, de causalidade, né? Você precisa fazer experimento natural, etc. Mas a vida inteira, eu vi o argumento que, mais ou menos, assim, você teria que ter esse rigor, mas que falava assim, você teria que ter planejamento familiar para as meninas terem menos filhos, que isso faria a escolaridade subir. Hoje eu tenho a minha intuição, é o contrário. Quer dizer, para bem ou para mal, o Brasil está se modernizando, o ensino médio, com todas as mazelas que a gente ouve todo dia, o pessoal só ensino, né, educação, particularmente ensino médio, é uma verdadeira genie, todo mundo quer jogar aquele negócio nela, mas tem um processo histórico aí de crescimento que é inegável. Então, hoje, mesmo sem querer resolver causalidade, mas só provocando, que eu acho que é uma agenda de pesquisa interessante, eu suspeito que, com todos os problemas, a melhoria histórica educacional, que não é de governo nenhum, é secular, que o Brasil teve nos últimos 20, 30 anos, estão julgando a gravidez da adolescência para baixo. Ou seja, reverter o negócio. Embora a gente saiba que tudo isso tem que ter muita cautela e caldo de galinha, porque causalidade e correlação são coisas diferentes, né? O último ponto aqui dessas coisas de composições, que foi também interessante, foi mostrar o seguinte: o IBGE indicou que pela primeira vez você tem mais pardos do que brancos, né, no censo de 2022. E em 2010 já não seria, era quase igual, mas não era. E aqui nós estamos vendo o seguinte: nós estamos vendo a cor dos meninos que estão nascendo. Aqui não é a cor da mãe, é a escolaridade da mãe e a cor dos meninos que estão nascendo. E a gente percebe que
né, aqui de novo, raw percent, mas houve um aumento muito grande, né? Depois eu tenho que fazer o absoluto, porque eu acho que houve um aumento absoluto também do pardo, mas aqui eu não posso inferir isso, que é raw percent. Mas houve um aumento muito grande da escolaridade, dos nascimentos de criança de cor preta e de cor parda, que são os que eu estou analisando aqui. Na cor branca, o maior aumento foi na escolaridade de nível superior. Então, ou seja, vamos dizer assim, o outlier aqui é a população indígena, que não é a mestiça indígena, que a mestiça indígena é pardo pardo. Né? Aqui é indígena mesmo, autodeclarado como indígena, e que ainda tem um segmento grande de baixa escolaridade. Mas mesmo na indígena, tem muita mãe com escolaridade de ensino médio. Então, assim, isso foi um raio-x que eu fiz do SINASC, né? E fica bem claro. Aqui é o número absoluto, aí vocês vão ver pelo número, que ali eu estava no row percent. Aqui é o número absoluto. Então, há claramente um deslocamento, você vê que é residual nascimento em 22 de mães com 0 a 3 anos de estudo. E mesmo 4 a 7 anos de estudo é muito pouco. E há um predomínio no nascimento pardo, que bate com o resultado do censo. Quer dizer, o censo é a população toda, então tem idoso, tem tudo. O que esse dado mostra é o seguinte: a gotinha que está vindo dos nascimentos é cada vez mais parda. Há um crescimento, inclusive, do nascimento preto também, de 8 a 11 anos. Mas vamos dizer assim, eu não vou emitir juízo de valor, isso é uma questão de pesquisa, eu preciso me limitar muito. Mas o que isso mostra é que a composição racional, é, se o nascimento, se a qualidade da enumeração de cor dos sinais que for boa, cada vez mais pardo. Né? Então, eu não vou ler aqui, isso daqui prometo disponibilizar o PowerPoint, mas eu entrei em crise, porque eu participei de um seminário do Instituto Unibanco no ano passado, o Ricardo Henrique organizou, e eu falei assim, olha, a fecundidade está caindo, e os filhos que estão nascendo, eu falei tudo que eu sempre critiquei, nada como estar enferrujado. Né? Então, aqui eu estou fazendo a minha meia-culpa. A minha narrativa lá foi assim: a fecundidade está caindo, os filhos que estão nascendo são filhos de pobre e de mãe de baixa escolaridade. Então, filho no Brasil é um bem público e uma externalidade, e o Estado tem que assumir isso. Pô, fui mega aplaudido, ninguém discutiu comigo. E eu voltando a estudar para preparar essas coisas, eu percebi que eu caí na falácia composicional. E mesmo eu esqueci que a transição demográfica foi pesada, como eu mostrei, por isso é que eu quis mostrar aquelas coisas todas. Então, assim, pelo contrário, nós estamos no copo meio cheio e meio vazio. Os meninos que estão nascendo são meninos cada vez mais pardos, é verdade, nós mostramos isso, mas meninos de mães com escolaridade de médio incompleto e completo. É outra história. Então, essa ideia de que hoje só nasce pobre, que por causa disso a educação teria que ser mais ainda. A educação é importante, eu vou falar sobre isso aqui, à guisa de provocação, mas não é que os meninos estão nascendo em condições adversas. As condições, dado a estagnação econômica que a gente tem tido, até boa demais. Tem um processo aí caminhando. Né? E aí eu volto, provocando, mas é um provocando porque eu adoro a educação, né? Ao paradigma do Coleman.
né? James Coleman, que era um sociólogo de Rational Choice de Chicago, que quando ele fez o relatório Coleman sobre a educação nos Estados Unidos, ele falou que o efeito família sempre foi muito mais importante do que o efeito escola propriamente dito. Isso deixa todo mundo que mexe com a educação meio irritado, porque diz que, né, por mais que você tente melhorar e tem que dever tentar, mas a busca de um efeito escola é uma busca difícil. Não tem freelance aí. Uma coisa que tem freelance é o papel da escolaridade materna. Então, sob essa ótica, eu estou mostrando um caso interessante. Aqui isso eu fiz para o Instituto Unibanco, lá para 2010. Eu fiz uma projeção de escolaridade, era muito maior que isso, mas aqui é só mostrando que eu fiz em 2010, mas veja que é um outro tema polêmico, é que o Brasil está escolarizando, as mulheres estão escolarizando, as mães potenciais, né? A projeção que eu fiz para 2020, eu acho que bate com alguns números que eu vi ali, mas tem uma coisa que é preocupante. A tertiary education, a educação de nível superior, e isso me preocupa porque muito mesmo tem um viés economicista de enfatizar demais o ensino técnico. Eu sempre falei o seguinte: para mim, meu policy maker é o Silvio Santos. O Silvio Santos sempre ouviu os universitários, não precisava nem de estar formado, mas que fosse universitário. E ele não falava das ocupações. E esse rostinho de Quaresma aí, quer dizer, para a gente continuar tendo essa revolução que eu estou mostrando aí, de adiamento, etc., societalmente, quanto mais mulher com 12 anos ou mais de estudo a gente tiver, melhor, né? Então, é um pouco isso, né? Aí tem a coisa de primeira infância, mas, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, que se o Brasil tem a produtividade total de fatores estagnada, e eu não sou mais economista, sou mais demógrafo que economista hoje, mas parece ser isso verdade, o que você tem que buscar é esse efeito escola. Mas o efeito escola, né, que é muitas vezes o valor adicionado, que o pessoal da literatura de educação diz, ele não é bolinha, não, não é fácil, não. Eu confio mais no efeito Coleman, que muita melhoria que o Brasil está tendo é o resultado da melhoria da escolaridade da mãe, né? Tem uma coisa aqui, já concluindo, é o último tópico, mas eu vou deixar para vocês lerem, para a gente ter mais tempo para discutir. Aqui eu peguei uma projeção até 2030, só para mostrar o seguinte, que a base da pirâmide está encolhendo e a população está envelhecendo, isso todo mundo mais ou menos já sabe. Tem aquela discussão que acabou o dividendo demográfico, mas tem uma coisa que é, entre aspas, que é dividendo educacional, que não é muito ligado, muito usado na literatura, é que se o sistema educacional tem menos pessoas em idade escolar, pelo menos num período de ajuste, porque o ajuste nunca é automático, sobra recurso, né? Vamos dizer assim, às vezes demora uma década para o orçamento se ajustar a isso, então o recurso per capita fica maior com o estreitamento da base da pirâmide. Aí eu testei isso. É, é, primeiro eu medi a, a razão de dependência escolar, né? Isso deve ter sido com a projeção municipal do, IBGE, do CDPLAR, isso foi antes de eu ir para o IBGE. E a divisão aqui, a razão de dependência, em vez de pegar os idosos, ela divide a população de idade escolar pela população de 18 a 64 anos. Normalmente, a população ativa para o dividendo demográfico é de 15 a 64. Então, eu fiz esse ajuste. Eu não vou entrar aqui, mas é só para dizer o seguinte: tanto no na segunda parte do ensino fundamental, né, que é o Fundamental 2, e eu fiz regressões simples, né, só com uma só covariável, log e log.
Então, esse B1 aí é a elasticidade, e o B1 é a elasticidade da razão de dependência. O que a gente observa é que, quando a coisa é negativa, a razão de dependência é positiva e significante. E quando a coisa tem a ver com qualidade do ensino, por exemplo, taxa de escolaridade, né, que é essa segunda seta aqui do meio, aí é negativa e significante, uma elasticidade bem alta. É uma coisa bobinha, não é para ser paper, né? Então, a relação professor-aluno, que tem a ver com qualidade de ensino, né, tem uma elasticidade negativa e significante. Ou seja, quando a razão de dependência diminui, causado pela queda da fecundidade, é, eu tenho mais alunos disponíveis para menos, né, mais professores disponíveis para menos alunos. E no ensino médio também isso foi robusto. Aí a razão de dependência muda, porque aí você usa o grupo educacional daquele nível de educação mesmo. Então, vamos dizer assim, a apresentação termina aqui, à guisa de provocação, o meu ponto assim, o que é esse contexto macro, e aí eu estou enferrujado, eu peço desculpa, suscita de perguntas para a economia da família mais micro, né? Então, eu acho que claramente é difícil ter essa causalidade aí, é difícil, né? Nós estávamos conversando, quer dizer, a busca por causalidade é quase que uma busca impossível, então você tem que contextualizar mesmo. Mas cada vez mais fica claro que tem o trade-off entre quantidade e qualidade, mesmo sem saber o que veio primeiro, né? A questão do ovo e da galinha. Se veio primeiro um choque de qualidade ou um choque de quantidade. Eu acho que pela transição demográfica, eu tendo a acreditar que no começo um choque de quantidade foi importante para o aumento da qualidade, até por essa discussão do dividendo educacional que eu falei aí. Mas tem, por exemplo, no caso da gravidez da adolescência, eu acho que foi o contrário. Todo mundo sempre pensou em que ter filho prejudicava a escolaridade, mas a minha intuição diz que para bem ou para mal, o jeito que o Brasil está escolarizando está puxando a gravidez da adolescência para baixo. Eu não vi nada de saúde exógeno que me dissesse o contrário. Pode ser que a PNDS, que vai sair agora, diga que a pílula do dia seguinte é responsável pela gravidez na adolescência. Aí vocês podem me chibatar, eu dou o braço a torcer. Mas dizer, até me provarem o contrário, eu estou mais com essa segunda intuição. Tem a questão clássica, eu mesmo já orientei dissertações com o uso de gêmeos, né? Elaine Pazelo, não sei se ela faz parte do grupo, ela fez com o Nath morto, né? Que é o efeito, de novo, saber se foi o aumento na força de trabalho que ajudou a queda da fecundidade ou a queda da fecundidade que ajudou o aumento na força de trabalho. Essa é uma questão clássica, né? Mas aí eu trago assim, se a coisa da fecundidade é clássica, essa transição de adiamento, que eu chamei aqui, inventei um nome bonito para ela, a economia política do adiamento do primeiro filho. Eu vejo que vocês mesmos já discutiram muito, pelo que eu acompanhava, mesmo não sabendo detalhe, a questão do hiato de gênero salarial, né? E a gente sabe, né, que parte da penalty, né, você tem o marriage penalty, o children penalty, o child penalty, e tanto no marriage penalty quanto no child penalty, o efeito é muito maior nas mulheres do que nos homens. Então, vamos dizer assim, um corolário da falta de filho, né, que é a childlessness, e do adiamento do primeiro filho, que permite se acumular experiência entre 20 e 29 anos, por exemplo, seria uma redução do hiato salarial de gênero. Então, aí é um teste que a gente pode fazer, eu não saberia como, mas eu acho que é uma pergunta bacana, né?
E tem a última coisa que tem a ver com a economia do cuidado, né? Que eu nem toquei no assunto aqui, mas é difícil falar de filho sem falar de cuidado. E óbvio que eu sou a favor de ter política de cuidado, a gente tinha que ter, mas o caso mais interessante é que na demografia, a fecundidade na Finlândia, na Suécia, nos países nórdicos, era mais alta do que na Europa continental. E houve toda uma teoria, eu mesmo sempre fui partidário disso, que a fecundidade era mais alta porque o welfare state cuidava dos cuidados. O que aconteceu agora, nos últimos 10 anos? A fecundidade nórdica despencou. Ela está well below replacement quanto o resto dos países. Então, assim, isso não é suficiente para desconstruir uma política de cuidados e de gênero, né? Eu acho que isso continua sendo importante, mas o que isso mostra é que tem uma questão de gênero aí eu vou falar assim muito pouco, porque não é minha área, mas que é uma questão relevante, que mesmo no terreno mais fértil possível, o ônus para a mulher é tão grande que no frigir dos ovos elas acho que reavaliaram e falaram assim, não dá para contar com o homem, não dá para contar com o homem, então é preciso ter menos filhos mesmo. Porque o trem despecou, né? Peço desculpa por trem, que eu sou mineiro, mas eu concluo com essa provocação, assim dizendo, há que ter cuidado, quer dizer, uma das grandes frustrações minha no IBGE, mas não é culpa minha, já vinha antes, é que o IBGE que é fera em pesquisa domiciliar, né? Tem a POF, nós estávamos elogiando, não tem uma pesquisa domiciliar pesada sobre o uso do tempo, né? E é difícil você discutir cuidado sem ter esse tipo de dado. Mas, enfim, eu fico por aqui, peço desculpa por ser meio prolixo, mas é um pouco o que eu tinha para dizer. Será que eu posso parar ou deixo aqui o PowerPoint para esclarecer alguma coisa que alguém. Eu não estou me vendo aqui, eu vou ter que. Ah, então Agora tem que paga, ver. depois você coloca qualquer coisa de novo, se você não está se É, vendo. não, agora eu me vi, tá bom. Ah, tá bom. Agora tá bom. Então, se precisar de voltar, eu consigo. Não, Eduardo, obrigada. Queria te agradecer e abrir para perguntas. Alguma questão? É, antes do pessoal aqui começar, só queria fazer um comentário desse último, do penúltimo tópico que você levantou, que aí é assim, área de interesse de praticamente todo mundo, né, do GEFAN, a questão da penalidade da maternidade. A ideia aqui que se levantou, a correlação, causalidade seria diminuindo a taxa de fecundidade, isso geraria um impacto positivo no sentido de reduzir desigualdade salarial, é por aí. E a outra questão eu fico pensando também muito, o negócio é assim, da heterogeneidade do grupo das mulheres, né? Em vários, principalmente no uso do tempo, né? Que na média é o dobro dos homens, mas você tem uma heterogeneidade entre os grupos das mulheres muito maior do que dos homens, né? Para os homens, qualquer grupo está ali às 10 horas, tem 11, 9, mas está ali, 10 horas. Para as mulheres pode ser de 21 até 25, para as mais educadas para 17. É, e aí tem aquela questão de arranjos familiares, puxando lá para a economia da família. Eu fico pensando, para as solteiras, mães solteiras, né? Qual será, acho que arranjo familiar seria importante levar a principal, né, a principal causa para a desigualdade salarial, ou uma das principais, é a questão de penalidade da maternidade. E aí o vínculo com isso, com o cuidado e com a questão de arranjos familiares, né? Eu fico pensando, casamento,
gera uma desvantagem para a mulher no sentido de participação no mercado de trabalho, né? O prêmio do casamento vem só para o homem. E aí, assim, só estou levantando algumas Não, questões que... eu acho que você tem toda a razão, tem que entrar com família. Mas é que tem um ponto aí que muitas vezes é, tem um número de filhos, que é uma covariável, que a gente viu que está caindo, né? Mas é, exatamente porque o timing de ter filho não era muito enfatizado, né? É, é, e né, eu posso estar assim, eu sou economista, trabalho, mas estou muito enferrujado. Mas vamos dizer assim, grande parte da penalidade, pelo menos as últimas vezes que eu vi que tem mais de 10 anos, ela vem muitas vezes mais no coeficiente de experiência ou de idade do que no coeficiente de educação. Então, assim, independente de estar casado ou não, que é uma penalidade, tem essa coisa de família, mas uma coisa é certa: até eu não ter tido filho, eu acumulo experiência. Se no final da conta eu vou ser childless, que eu não vou ter filho, não vou casar, mas independente, se eu conseguir, por exemplo, independente de casar ou não, entrar em união ou não, se eu não tenho filho até os 30 anos, dependendo de quando eu sair do nível superior ou do médio, eu tenho pelo menos 10 anos de experiência potencialmente acumulada. Então, tinha na época que eu estudava, mais sociológica do que economista, a coisa da intermitência no mercado de trabalho, quer dizer, continuidade versus intermitência. Então, claramente, para a mulher, o homem não tem esse problema, né? Você tem um supply side efeito na intermitência, que é a ocorrência do filho, né? Mesmo que seja, veja que muito estudo sobre filho fala que o peso do filho é maior quando ele na idade mais tenra, né? 0 a 1 ano, 0 a 2, né? Que filho de 10 não pesaria tanto, né? Tem debates vários sobre isso. Mas o que eu digo é o seguinte: se você não tem nenhum, eu garanto EXP e EXP2 no meio weight equation, que é aonde, quando você faz o arraca, muitas vezes está a grande parte da penalidade. Então, por isso é que eu falo que a transição do adiamento, ela traz, não é claro que, né, eu falo que de adiamento é uma coisa macro, mas eu vejo um potencial micro para tentar explorar isso. Não sei Ok. se eu fui claro, Não, mas foi super. Acho que a Simone quer falar. A, a Ana, acho que Você também quer consegue? falar. A Ana, Oi, posso falar enquanto a Simone não vem? Claro. Eduardo, muito obrigada pela apresentação. Achei muito interessante. Eu gostei muito de você ter colocado essa questão, né, da fecundidade caindo pelo adiamento, né? E eu estava, quando a Lorena falou, eu estava pensando isso também, né? Que às vezes a gente adia ter filho para construir a carreira, e aí o que a gente queria ter dois, vem um, não dá tempo de ter o segundo, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante mesmo, de colocar o adiamento. Agora, uma outra questão, e também acho essa questão que você trouxe também, que era outra coisa que estava na minha cabeça enquanto você falava, que era se a gente dividir mais o ônus do cuidado, se isso teria um outro impacto, né? Se teria um impacto na fecundidade, né? Porque qual que é a consequência da gente ter uma fecundidade tão baixa, abaixo da reposição, por tanto tempo, né? É, a gente, outra coisa que você trouxe, né? Que era o déficit, né? Não sei se você falou assim, não sei se você usou essa palavra, desculpa se eu estiver usando errado, mas o déficit demográfico. Mas o que acontece com o envelhecimento da nossa população, né, e essa taxa de fecundidade tão baixa? Qual é o ônus
porque as novas populações, né, as novas gerações vão ter que arcar em termos de cuidado, e também acho que isso, para nós, né, que somos do GFAM, tem esse impacto, esse olhar de gênero, né, de que o cuidado não é só da criança, mas também dos idosos, recai sobre as mulheres, e acho que assim, a questão muito assim do que vai ser dessa economia, né? Será até quando que a gente vai conseguir ser produtivo, ao mesmo tempo que não é bom que a nossa população não esteja crescendo tanto, porque os nossos postos de trabalho não estão crescendo, mas tem essa preocupação, eu acho, com os idosos, né? Quem vai cuidar dos idosos? Ô, Ana, muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que são todas pertinentes, né? E não quer dizer que eu tenha resposta também, né? Mas o, o- a, a coisa da fecundidade abaixo do nível de reposição, seja por adiamento, seja por que é uma discussão muito grande entre os demógrafos, e eu estou cada vez mais convencido dela, é o seguinte, eu até tinha um slide no Instituto Unibanco, eu usei o slide, tem um livro de um cara que chama Gerhard Skirbeck, que ele já foi do IASA em Viena, hoje ele é professor, se não me engano, na NYU, para estudar envelhecimento, e ele passa metade do ano na Noruega, acho que ele é norueguês ou finlandês, não sei. E ele fez uma coisa que o livro dele, cada vez eu acho mais importante, porque se tem uma coisa que os demócratas, antigamente, politicamente correto, demógrafo, você chamar alguém de neomalthusiano, você estava xingando a mãe até na quinta derivada, porque os neomalthusianos eram controlistas de população. Então, por exemplo, a demografia brasileira sempre foi mais à esquerda, isso era quase um palavrão. Eu, como gosto do modelo malthusiano, sempre tive problema. O modelo do solo seria mega neomalthusiano. Mas é claro que eu tentava adorar a pílula, tentava mostrar que, no fundo, eu não era tão sem vergonha assim, então não é o malthusiano, que a briga era muito passional. Agora, é um pouco o contrário. E esse livro do Skibber é muito bom nesse sentido, porque quando você mostra essa, esse hiato aí, essa falta por causa do nível abaixo da reposição, começando até pelos prefeitos, eu quase apanhei dos prefeitos, que os números do IBGE foram muito mais baixos, né? A fecundidade está caindo, ainda não é zero, mas vai chegar a zero. Antes de 40, com certeza. E esse Berga mostra o seguinte: se você pegar a história mundial, mesmo as crises malthusianas, teve a peste, né? Que em torno de 1.300, que dizimou quase 30% da população mundial, etc. Quer dizer, não é o fim do mundo você passar um século abaixo do nível de reposição. Não é o fim do mundo, definitivamente não é. Eu acho que seria muito mais equivocado você pegar, por exemplo, fundamentalismo cristão e tentar reverter isso em prol de uma família intacta, com filhos de novo. Isso seria uma maluquice. Agora, tem ônus e bônus. Por isso é que eu coloquei a coisa educacional, mesmo tendo falado pouco de educação, e educação é uma das minhas áreas, porque a gente vai ter a coisa do cuidado do idoso e a gente vai ter o envelhecimento populacional. O Simone está aí, o Cássio estava, não sei, foi embora, tem um envelhecimento. Mas a única forma de você dar conta do envelhecimento, seja micro, seja macro, aí a PB ia adorar, e eu peço desculpas, não estou querendo ser ideológico, não, mas é via educação. Sem capital humano e sem produtividade total dos fatores, a economia não se sustenta. E para capital humano e para produtividade total dos fatores, o quadro que eu mostrei aqui
Se tem uma coisa boa, é que, para bem ou para mal, por pior que seja a escolaridade brasileira, as mães, aí eu volto ao Coleman. Assim, o Chico Soares, que eu admiro muito, que é um mega cara na área de educação, né? A Tereza Gonzaga Alves, que está lá no INEP, que é ótima, trabalha com o Chico, eles têm um índice socioeconômico, eu adoro esse índice dele, que é um índice socioeconômico para controlar o desempenho escolar. Mas, às vezes, eu fico pensando, o índice é ótimo, mas ele tem muito, para economista, ele tem muito mais endogeneidade, que é uma espécie de componente principal, tem duráveis, tem... E uma coisa que é elegante sociologicamente e economicamente é o raio da educação das mães. No bom sentido, eu falo raio entre aspas, né? Porque a educação das mães ela está no Becker Thomas, né? E está no Coleman. Então, Ana, assim, eu acho que é complexo, concordo com todas as suas inquietações, não tenho resposta, mas eu achei essa palestra, depois que eu concluí, mais otimista do que pessimista. E muito por causa dessa coisa da educação das mães. Embora eu saiba que os grupos de gênero, inclusive esse, com razão, e eu não critico, reclamam que você não pode jogar a conta toda em cima das mães. Eu lembro Paulo Renato de Souza, quando era ministro da Educação, tomou muito cacete, porque ele fala, não, mães têm que fazer o para casa com o menino. Quer dizer, eu sou contra essa saída fácil. Eu acho que tem que ter política, mesmo na Suécia que caiu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: ajuda você ter uma mãe escolarizada, ajuda. Muito mais que pai e do que nível socioeconômico. É um pouco essa que é a minha provocação. Obrigada pelas respostas. Eu vou só compartilhar uma coisa com você, que a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa de aspirações, e uma das questões é sobre família e filhos, e a gente ficou bem pessimista, assim, com sim, as aspirações em relação a famílias e filhos, não ter família, não ter filhos, você vê se com cachorro, com gato, e isso é escola pública e escola privada. Verdade, Ana. E a Paula, minha mulher, que não está aqui, ela mexe com método qualitativo, e tem uma coisa que eu nunca pensei que pegaria. Tem muita gente que não quer ter filho por questão ambiental. Porque tem um certo neomalthusianismo que filho é uma das desgraças ambientais. Então, nessas gerações novas, tem muita gente que não quer ter filho porque acha que para o meio ambiente isso é ruim. Eu prefiro ser childless, convicto, do que ter filho e criar um problema ambiental. Então, assim, nós estamos num momento, mas esse paper, o livro do Skibber, ele é muito interessante, que ele mostra que na saúde pública, na educação, no trade-off entre qualidade e quantidade, uma fecundidade baixa é uma boa oportunidade para macroeconomicamente você corrigir os rumos. Mas é difícil, quer dizer, nada é fácil aí nessa área. Acho que a Letícia Alves. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu tô com um problema na câmera. Obrigado, professor, pelas várias contribuições que o senhor fez. E eu fiquei pensando sobre essa taxa de aumento, né, de crianças pretas e pardas. E a gente tem um certo consenso, né, no Brasil, de famílias tradicionalmente chefiadas por mulheres, né, quando elas são racializadas, quando tem um fator racial. E queria saber do senhor o que que o senhor acha sobre essa questão de aumento, né, de crianças pretas, pardas e indígenas, e se seria possível inferir, né, esses fatores de adiamento para as diferentes macro-regiões no Brasil, né? A gente tem bastante heterogeneidade, né, entre as regiões. Foi uma das reflexões que eu fiquei aqui fazendo durante as falas. Obrigada. Obrigado, Letícia. Eu acho que você tem total. Essas, porque ali eu peguei no Nascimentos, né? Eu acho que grande parte dessas respostas
a gente terá quando os dados completos do censo ficarem disponíveis, né? Porque aí a gente vai poder ponderar algumas coisas. Então, por um lado, é o seguinte: há esse crescimento, mas é um crescimento, por outro, é um crescimento mesmo entre pretos e pardos, escolarizado. É o lado bom da história, né? Então, assim, tanto que eu falei, eu caí nessa falácia da composição no seminário lá do Instituto Unibanco, porque eu falei assim, ó, todas as crianças que estão nascendo no Brasil são de baixa escolaridade, o Estado vai ter que tomar conta de todas as crianças. Não é bem assim. Agora, tem variações regionais. Eu não apresentei nenhum resultado que eu não tive, eu ando brincando muito com a gravidez com gravidez na adolescência. Eu peguei os dados e fiz regressões macro, né, porque não tem jeito de ser micro, no nível municipal. E é muito difícil, você não pega nada. Mas, Letícia, por exemplo, uma coisa é certa. Por exemplo, isso existe de demógrafo em termos de união consensual e mesmo gravidez da adolescência há muito tempo. Por exemplo, a região norte, claramente, é primeiro norte, depois nordeste. Aí o resto é tudo baixo. Quer dizer, a gravidez na adolescência caiu, ela caiu talvez mesmo na região norte e nordeste, mas a norte é assim, infinitamente superior às demais, e a nordeste também é um pouco superior. Então, tem padrões culturais. Agora, na média, esses padrões culturais não revertem a tendência da média, senão o resultado não seria o que a gente obtém. Então, tem heterogeneidade, nós vamos ter que trabalhar. O grupo indígena é um grupo, mas, por exemplo, a categoria pardo, ela tem tanto o pardo afro, quando o pardo, eu não vou usar a palavra, eu vou usar, mas vou apanhar. Então, desde já eu digo assim, não estou defendendo o uso dessa categoria. Mas no grupo pardo, uma parte dos pardos no norte e no nordeste são que são índios com branco, né? São caboclos, né? E esse padrão indígena de família foi uma coisa que eu acho que a demografia falhou, nós não estudamos tanto assim. Então, a gravidez na adolescência, a monoparentalidade, a união informal, no norte é sempre muito distante. Só que o norte é um peso pequeno na média geral do Brasil, né? Então, você tem toda a razão, Letícia. É muito difícil generalizar. Eu acho que a gente tem que ter muito estudo específico, mas concordo com os pontos. Acho que agora a Simone consegue. Muito obrigada, professor. Gente, desculpa, eu fiz uma confusão daquelas. Me liguei o microfone, desliguei, meu computador travou umas 50 vezes, sei lá o que aconteceu. Desculpa, Eduardo, desculpa, Ana e Lorena. Eu fui tentando acompanhar, mas com o meu sistema meio precário aqui. Eduardo, super bom te ouvir depois de tanto tempo, né? Até parece que a gente não trabalha no mesmo lugar, né? Porque a gente atualmente mal se vê. Mas, enfim, super instigante, seus pontos, como sempre. Eu queria comentar uma coisa com você, que fecundidade definitivamente não é minha praia, então é uma coisa mais de achismo mesmo. Assim, uma percepção que eu tenho. Assim, eu acho que, em termos de comportamentos em geral, isso não vale apenas para fecundidade, a percepção que eu tenho é que o Brasil tem uma peculiaridade que as distâncias entre grupos educacionais, a distância entre as mulheres, a minha percepção é que ela tem aumentado ao invés de ela estar diminuindo, diferente de talvez outros lugares. Acho que no Brasil tem havido uma tendência mais intensa de distanciamento em termos de comportamento. Eu fico pensando se isso não vale também para a fecundidade, porque, assim, a coisa dos tratamentos de infertilidade, mas também dos tratamentos para fertilidade, principalmente eu estou pensando no congelamento de óvulo,
tem se tornado assim, uma realidade intransponível. Assim, é um negócio assim, que não há dúvida que veio para ficar e que cada vez, e muito rapidamente está se generalizando, muito rapidamente mesmo. Mas isso é algo que tem uma barreira enorme em termos de custos para a grande maioria das mulheres. Então, eu acho que para as mulheres que têm acesso, não tem dúvida, eu estou vendo assim, as meninas chegam aos 32 anos, já começa, vamos olhar ali, medir quanto que tem ali de folículo, se tiver bom, espera até os 35, se tiver ruim, já congela de uma vez, se não, espera até os 35, aos 35 congela. Em vários países do mundo, na França, que eu acompanhei mais de perto, isso já está no sistema público. Né? No Brasil, isso não vai, eu acho que isso não vai entrar no sistema público tão cedo. É, então, eu fico pensando, agora, quando as mulheres, e principalmente as mulheres de mais alto poder aquisitivo, congelam óvulo, elas entram numa situação que apresenta riscos, e o risco é da infertilidade. Né? O congelamento de óvulos não significa que você vai, de fato, poder postergar, você vai poder ter a oportunidade de, talvez, conseguir realizar a fecundidade desejada mais adiante, mas isso não é certo. E aí, assim, o que seria em termos, aí eu estou prospectando, assim, se há uma divisão, né, assim, social entre quem pode e quem não pode ter acesso a esse tipo de coisa, o que isso tem como consequência, dependendo de qual seria a atitude de quem não pode partir para uma coisa desse tipo. Essas pessoas, né, as mulheres de mais baixo poder aquisitivo, com menos possibilidades de fazer esse tipo de estratégia, elas vão falar: não, eu não vou poder esperar, então eu vou ter de uma vez, ou então eu não vou ter de uma vez. Né? Assim, eu acho que nos dois casos você pode ter resultados que vão para lados opostos. Assim, aumentar mais a diferença no sentido de que as mulheres que podem pagar por isso vão ter mais filhos, ou, ao contrário, não vão ter mais filhos porque elas vão diminuir a fertilidade delas e as outras vão não querer pagar para ver e ter mais cedo. Não sei, estou querendo te ouvir sobre isso. Assim, o que a questão tecnológica pode nos apresentar como desafio em termos de diferenciais de comportamento, uma vez que tem uma tecnologia disponível, essa tecnologia não é barata, não vai ficar barata tão cedo, eu acho que por uma série de razões, e o que isso pode significar em termos de comportamentos diferenciados, de acesso à possibilidade de planejar de uma forma mais conveniente, a sua história reprodutiva. Excelente ponto, Simone. Bom te ver também, né? Agora que eu estou na UFOP, mais ainda eu vou interagir menos, né? Mas aí eu vou te chamar lá para a gente ir, né? É UFOP, mas é Mariana, não tem o charme todo de Ouro Preto, mas tem Não, também, adoro porque você Mariana. não tem que pegar a subida, então é mais fácil. É, a PNDS, em Parva, primeiro ponto, você tem toda a razão, se tem distâncias muito grandes. Não em número de filhos, que era a primeira transição, né? Aí houve uma convergência, mas mesmo no adiamento, a distância é muito grande. O que faz o adiamento aumentar é a média ponderada, é a dinâmica educacional, né? Então, em cima disso, quer dizer, existe a distância, mas eu acho que o grupo-chave para responder para você, e eu não tenho muito, eu acho que é uma agenda de pesquisa, é o grupo de ensino médio incompleto e completo, né? 9 a 11 anos de estudo, porque as pessoas são, né, é, literatas o suficiente para saber o que é de ponta, mesmo não entendendo muito, né? Mas tem budget constraint, tem restrições econômicas que eventualmente não vão resolver. E muito dessas alternativas que você colocar aí, eu acho que vão se colocar até num grau de racionalidade muito maior do que era no passado. A maioria das quais são pardas, né? Então, esse é a PNDS vai trazer alguma coisa, porque a gente não sabe qual que é a contracepção feminina no Brasil desde 2006. Por exemplo, a questão
Eu acompanhei muito pouco, apesar de ter sido diretor e depois presidente, que eu montei um grupo, Suzana Cavenaghi estava, para decidir a PNDS e eu não dei palpite, óbvio que uma instituição complexa como o IBGE, se você não descentralizar, você está ferrado. Mas eu sei que quando eles apresentaram para a ABEP no grupo de gênero, teve um semi-barraco, porque a questão da infertilidade não foi tão bem contemplada quanto poderia. Eu até nem não sei se eu devia estar falando isso aqui, mas aqui é um debate acadêmico, a gente tem que falar de tudo, né? Mesmo a questão da pílula do dia seguinte, eu não sei, porque, por exemplo, uma hipótese, eu tenho a hipótese que eu acho que foi a escolaridade que fez a gravidez da adolescência cair. Mas, mas pode ter sido a pílula do dia seguinte. Eu não sei quão difundido a pílula do dia seguinte tá, como é que a igreja, como é que os crentes lidam com a pílula do dia seguinte. Eu acho que tem pouco estudo sobre isso. Né? Porque a pílula do dia seguinte é um aborto rosáceo. Porque para um crente hardcore, você não podia tomar aquilo de jeito nenhum. A impressão que eu tenho é que todo mundo toma. A menina crente deve tomar na mesma frenetismo do que as demais. Mas não tem estudo ainda sobre isso. Acho que a PNDS vai ajudar um pouco. Mas, por outro lado, com todas essas questões, brasileiro é criativo. Né? Então, vê o seguinte: 1000 anos atrás, nesse curso de consumo que eu dava um curso que era mega popular, agora a greve deve atrasar. Em Mariana, eu ia dar, já tinha 22 alunos, que chamava Consumo e Sociedade. E o subtítulo do curso é Tudo que você tem que aprender sobre consumo que o economista não te ensinou. Então, eu dava sociologia, antropologia de consumo, essas coisas todas. E eu sempre teve essa coisa da beleza, né? Desde o projeto de mídia, né? Que brasileiro tem fixação com beleza. Cássio, não sei se ainda está aí, a própria Gama, o maior consumo per capita de shampoo do mundo é brasileiro. Então não pode ser só da classe média. Então, eu fazendo grupo de discussão nessas coisas de consumo, meio de brincadeira, os meninos fizeram com as profissionais do serviço de limpeza terceirizadas da face, da UFMG, umas 4 estavam juntando dinheiro para fazer a LIP. Né? A LIP era a lipoaspiração. Dentista entrou no Botox agora. Né? Quem tem dinheiro não vai fazer Botox com dentista, faz com o dermatologista ou cirurgião plástico. Mas o que está acontecendo? Dentista está engessando a cara de muita mulher aí. Não, no bom sentido, gente. Estou falando mulher sem nada depreciativo, só para mostrar. Então, o meu ponto é o seguinte: é possível que o Brasil, que é campeão em criatividade, que haja soluções de infertilidade, desde que haja demanda, e tudo indica que a demanda será crescente, mesmo nesse mercado B. Veja que, por exemplo, para aborto, sempre teve um mercado de citotec, né? Então, existe assim, tipo assim, infertilidade do Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Pode ser que venha, não sei. Eu acho que é uma pergunta que você colocou, é uma questão que está aberta, mas a demanda, quer dizer, eu acho que o adiamento é inexorável. Por tudo isso que nós estamos discutindo aqui, inclusive pela penalidade salarial, que talvez seja a principal. Mas, dado o adiamento, você entra na questão da saúde reprodutiva da mulher. Aí tem a infertilidade, que eu acho que foi onde a PNDS parece ter falhado. Então, eu acho que é tema, né? É aquilo que eu falei, eu quero pegar uns números e levantar áreas para a gente pesquisar junto, debater. Eu acho que É, eu tenho vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta da Júlia Lima no chat e depois a gente encerra o webinar, porque a gente já passou um pouquinho da hora. Pelo menos a gravação a gente encerra. É, a Luciana também aqui deixou uma pergunta.
Então, você consegue ler no chat ou você quer que eu leia, Eduardo? Se você puder ler, que eu sou Ah, eu vou meio ler. Então, analfabeto aqui. A Júlia Lima escreveu: Boa noite, pessoal. Estou sem microfone, então vou escrever a pergunta aqui. É possível que o aumento da fecundidade das mulheres pardas mais escolarizadas seja também uma evolução sobre a autodeclaração que ocorreu durante os 12 anos de análise? Mulheres que antes se autodeclaravam brancas passaram a se autodeclarar pardas. Bom, eu vou tentar responder essa, que é legal e foi uma coisa que tem um efeito de composição, claro, ela matou. Quer dizer, porque aí não é fecundidade, é o aumento da participação dos nascimentos, né? Então, claramente, se houve um aumento da população adulta parda, por consciência, em parte, Zé Alberto tinha estudos que falavam que você tinha migração de raça-cor. Uma frase clássica era o do Ronaldo Fenômeno, que ele falou que sabia muito bem o que era ser preto, porque já tinha sido preto e que hoje ele era branco. Ele deu na entrevista. Então, tem uma mobilidade de categorias, e no momento, a categoria parda e a de preto, todas as duas cresceram entre seus, né? Então, acontecer isso, apesar da cor ali, a cor do nascimento e a cor do nascimento é até uma coisa que eu depois quero estudar no SINASC. Eu não sei quem que declara essa cor, se é o profissional de saúde ou se é a pessoa, mas a mãe, ela se autodeclara. Digamos, se a mãe se autodeclarou de parda, quer dizer, essa inflação de nascimento claramente tem grande chance de ter esse efeito de composição que ela falou. Acho que ela está certa. E a Luciana colocou aqui. Ah, você quer ler, Luciana? Imagina, Lorena, eu só quis registrar mesmo. Obrigada, eu sei que já passou do horário. Eduardo, era só, queria te provocar, mas eu vou talvez te procurar num outro fórum, num outro momento, para a gente ter um olhar também. Eu não sei se você tem essas evidências de o que que empresas poderiam fazer para contribuir para que as mulheres possam tomar melhores decisões, decisões mais informadas, e que poderiam contribuir para, por exemplo, uma reversão de uma taxa de fecundidade que a princípio não atenderia ou poderia atender. Eu entendi aí que talvez a gente não esteja no fim do mundo. Essa questão demanda por crescimento e produtividade. Então, é mais uma provocação e eu vou possivelmente te procurar para falar sobre isso num outro momento. Obrigada, viu? É um prazer te ver, Luciano. Eu acho Quanto tempo, bacana. né? Eu até quando fiquei em crise existencial, né, que eu fui exonerado no 1º de janeiro de 2023, então eu custei a me redefinir até descobrir que sempre fui acadêmico, o que é mais prático para mim. Cheguei a pensar em interagir mais com a Fundação Dom Cabral. Isso não quer dizer que eu não vá interagir, mas percebi assim, que eu tinha mais a oferecer numa IFES, né, que é uma instituição de ensino superior federal, que afinal 30 anos da minha vida ou mais foram dedicados a isso, do que virando consultor, por exemplo. Cheguei a montar uma PJ que não conseguiu ter cliente nenhum, porque eu nem tentei, né? Mas isso tudo para dizer assim, que eu fiquei encantado, e eu acho que tem um espaço para essa discussão, talvez o próprio GEFAM ajudaria, que é essa questão do ESG, né? É, E tudo isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com o ESG, que é pauta do setor empresarial. Então, eu acho que tem tudo a ver. Não necessariamente a gente vai conseguir, mas tem essa coisa da experiência, né? E um pouco a coisa, pelo que eu vejo no mundo, eu não vou falar, eu vou falar isso aqui, mas vai ser um pouco cabotinho, porque todo mundo sabe que eu sou jacuzão, bem tradicional, né? Por mais que eu tente ser feminista. Eu acho que eu fui o cara que mais apanhou de feminista na história, que eu gostava. Eu apanhei da Eleiete Safiotti, que eu acho que ninguém nem sabe quem que é Eleiete Safiotti, que foi a primeira feminista do Brasil na área da sociologia. Mas ela batia, mas gostava, porque eu era o único homem que ia nas coisas, né? Então, é aquele negócio. E
esse caso nórdico está colocando uma coisa assim que a dimensão de gênero, sobretudo para cuidado e para responsabilidade, é, é, ela é maior do que a gente pensa e é maior do que a política pública. Eu como gosto muito do Gary Becker, eu gosto de falar o seguinte: o Gary Becker, no Tratado da Família, na segunda edição, ele fez um adendo, não lembro qual era o capítulo, e ele colocou uma variável que a gente nunca vai conseguir medir, mas é que eu acho que está por trás de grande parte dessas distorções aí, que é o esforço, né? O que chama de esforço é a responsabilidade da paternidade, da maternidade. A gente não consegue igualar isso nem com o uso do tempo sendo igual, né? Eu, por exemplo, eu já sei, assim, quando eu ajudo aqui em casa, ajudo, né? Quando eu tento ser mais paritário, a própria palavra ajuda tem um componente ideológico, e o meu capital humano de esforço, o máximo que eu consigo é lavar prato, né? Assim, eu não tenho um capital humano específico de cuidado que me faz antecipar planejamentos, né? Só para não falar nem de filho, de idoso, vamos falar de cozinha, eu não consigo preparar, vamos dizer assim, o cardápio da semana, né? Então, mesmo eu querendo dividir em termos de horas, por isso que eu gosto dessa coisa do esforço. Mesmo as pessoas sendo professor universitário, às vezes a pessoa está tão Claro. preocupada com o filho que ela não vai fazer algumas atividades, mesmo com as mesmas horas. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente avançar aí. Agradeço a sua... Obrigada. Obrigada, viu, Lorena? Você foi muito gentil também. Não, que isso. Então, eu vou agradecer o Eduardo, que a gente já passou da nossa Eu hora, mas isso peço desculpa, significa né? que foi muito bom, né, o seminário. E agradecer a todo mundo que ficou até esse horário. E esperamos vocês aí no próximo webinar do GFAM. Boa noite e até a próxima.